falando um pouco da sua atividade, não? Um breve histórico, né, da sua seu desenvolvimento do setor, até chegar no sindicato, enfim. Olha, a atividade de mármore e granito, ela é uma atividade, diríamos assim, sobretudo no tocante ao granito, bastante recente, porque ela remonta aos anos 70. Até meado dos anos 70, o que se industrializava era mármore. Os equipamentos da industrialização do granito só começaram a se desenvolver a partir de meados dos anos 70. Aí, pelo meio dos anos 80, em função de um trabalho que começou a ser desenvolvido na Companhia Cearense de Mineração, que é atualmente extinta, começou-se a fazer um trabalho de promoção da atividade e da oportunidade de investir nesse setor. Aí, logo no início dos anos 90, começaram a surgir os primeiros empreendimentos aqui no estado. Depois teve uma fase, assim, diríamos, de muita dificuldade, porque nós ainda não tínhamos uma cultura, o saber fazer. E aí algumas empresas ficaram pelo meio do caminho, né? Várias mudaram de mão e etc. Porém, dessa fase, houve algo muito importante, é que começou-se realmente a formar uma cultura aqui no nosso estado. E 90, 91, especificamente, nós passamos a atuar empresarialmente nesse setor. Tivemos durante muitos anos, já no final dos anos 90 até 2011, 2012, estivemos atuando empresarialmente no Espírito Santo, que é o estado de maior produção e que concentra mais de 80% da atividade no Brasil. Em 2012, meados de 2012, nós voltamos aqui para o estado do Ceará e inicialmente trabalhando mais com parte de consultoria em obras, porque quando nós tínhamos passado muitos anos lá no Espírito Santo, era muito difícil a gente voltar a atingir o mercado do Sudeste e do Sul a partir aqui do estado, em função da peculiaridade do meu trabalho e também das exportações que a gente fazia lá por Vitória. Avançamos e hoje voltamos inclusive a minerar. E estamos lá também, nesse presente momento, dando apoio lá no Sindicato das Indústrias de Mármore e Granito do estado, onde temos procurado difundir a importância do Ceará como grande fornecedor das rochas mais exóticas e super exóticas do Brasil hoje, que são as rochas que são mais demandadas pelo mercado americano. Então hoje eu diria o seguinte, até 2011, 2012, nós tínhamos aqui cerca de 6, 7 empresas de fora que pesquisavam aqui. Hoje, em função da animação que a gente fez, com muito apoio lá da Federação das Indústrias, né? O presidente Beto Stutt tem nos dado um respaldo muito grande, nós conseguimos transformar realmente o estado do Ceará numa fronteira muito importante nesse tipo de rocha. Em 2015, nós criamos, com apoio também da FIEC e da CNI, a Fortaleza Brasil Stone Fair, que é um evento internacional e que, para você ter ideia, hoje esse evento faz parte do calendário mundial do setor e o ano passado, na edição passada, já tivemos visitantes de 14 países. O senhor é a primeira vez que está como presidente do sindicato, é isso? Não, nós, na realidade, nós já estamos no segundo mandato. O Cimagran, ele tem uma característica e acredito que me parece tem um outro sindicato, que não me vem agora aqui a lembrança, que o mandato são de 2 anos. Né? Então nós já estamos concluindo o nosso segundo mandato e pensamos e acreditamos o seguinte, que 5 anos é um prazo muito bom e aceitável para qualquer dirigente sindical. Isso é uma visão muito particular minha e que, diríamos assim, também é a visão da presidência da federação, de que é muito importante a renovação dos empresários, né, nessa atividade sindical. O próprio presidente Beto, quando assumiu, uma das primeiras providências e o contexto em que ele assumiu já foi exatamente num mandato de 5 anos sem direito à reeleição. Por quê? Porque a gente deve tirar dessas entidades, das entidades sindicais, né, essa coisa das pessoas quererem utilizar os cargos para promoção pessoal.
A gente tem que trabalhar, dar a nossa contribuição, a nossa experiência e tudo, e depois deixar que as pessoas mais jovens, está entendendo? Encaminhem e renovem as suas entidades. Então, a gente, lá no nosso Imagran, a gente para o ano, encerra o nosso mandato e deveremos fazer lá a nossa renovação. Temos pessoas fabulosas que podem fazer um trabalho, inclusive, bastante superior ao nosso. Doutor Carlos, com esse cenário que a gente está atravessando na economia nacional, que o Ceará também tem sido afetado, como é que está o desempenho setorial aqui no estado? Olha, como eu falei aí, en passant, o nosso setor ele é francamente exportador, né? O setor exportador, ao longo dos últimos 4, 5 anos, teve uma evolução muito importante. Por quê? Porque a gente teve durante muito tempo aí, inclusive quando a economia estava mais estável, mas nós chegamos a estar com um câmbio aí, a relação dólar-real, de 1,65. Né? Então, quer dizer, hoje nós estamos aí com o câmbio acomodado, 3,10, 3,15, ou seja, isso corresponde mais ou menos a majoração de quase 100% em 4 anos. Então, para quem exporta, né, e o nosso setor ele é francamente exportador, para você ter ideia, o setor como um todo no Brasil exporta 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200. Tá? Aqui o estado de Ceará, a atividade ainda, diríamos assim, incipiente, nós temos poucas empresas, agora que nós estamos atraindo mais empresas para cá, e dentro, inclusive, dessa política de atração, a ZPE desempenha um papel fundamental. Por quê? Porque a ZPE, é importante deixar isso claro, ele seria e é o único instrumento de política industrial, a grande novidade no Brasil, hoje chama-se Zona de Processamento e Exportação, que no caso a única que funciona é aqui no estado do Ceará. Tá? Então, dentro do ambiente da ZPE, que é um ambiente muito favorável para quem exporta, você tem, entre outros apelos e outras vantagens, diríamos assim, além de todas as suspensões tributárias, você tem um aspecto seguinte, que você tem liberdade cambial. A liberdade cambial é algo assim fantástico. Um exemplo, a China, que tem diversas EPS, por exemplo, a região de Fujian, na China, tem cerca de 200 EPS. Porém, a ZPE do Ceará tem uma vantagem em relação às EPS chinesas, que é algo fantástico. Ela tem todas as vantagens, todas as suspensões constantes do ordenamento das EPS chinesas, com uma vantagem básica: tem liberdade cambial. Isso, traduzindo assim para os ouvintes e telespectadores, corresponde ao seguinte: você pode faturar e receber as quantias envolvidas nesse faturamento em qualquer lugar do mundo. Você não necessita fechar câmbio no Banco Central do Brasil. Ou seja, isso traz como é um setor exportador, isso traz uma série de vantagens para as negociações de compra de insumos, mesmo de matéria-prima, né, de equipamentos, de tudo. Falando em quantidade de empresas, né? Você falou que é pequeno, mas qual é a quantidade assim, que atuam hoje no estado? Olha, a cadeia produtiva do setor de mármore e granito envolve alguns segmentos, vamos chamar assim. Tá? Então você tem o segmento da mineração, que é o pessoal que trabalha com a extração, né, da matéria-prima. Você tem o segmento da indústria de beneficiamento e tem as marmorarias, que trabalham já com os produtos que são oriundos das indústrias, né? São aquelas chapas que são produzidas na indústria e que são feitas a partir dos blocos que são extraídos no interior. Nesse aspecto, eu gostaria de pontuar algo que é muito interessante e marcante na atividade do setor de mármore e granito. É que o setor mineral ele tem uma peculiaridade que a gente denomina de rigidez locacional. Ou seja, o bem mineral ele está lá num determinado local. Ele não está onde nós gostaríamos que ele estivesse, né? Ele está lá. Então ele está no interior de Uruoca, ele está no interior de Santa Quitéria, ele está no interior de Sobral, ele está no interior de Apodi, no caso, cidade do Rio Grande do Norte, no interior do Limoeiro do Norte, no interior do Tabuleiro. Ou seja, ele está lá na zona rural. Então ele começa a gerar renda
lá na zona rural, né? Então, todas aquelas comunidades próximas às zonas produtivas, elas mudam o seu perfil. É impressionante isso. Você chegar num local mais árido possível, né, onde aquelas pessoas não tinham a menor oportunidade, de repente você vê sendo gerado os empregos ali localmente. Depois essa matéria-prima é transportada para indústrias, que aí sim, pode, por razões às vezes de logística, proximidade com os portos, às vezes estão nas grandes zonas metropolitanas, né? Aqui, as nossas aqui, na maioria, estão aqui no anel viário em Calcaia. Então lá é feita a industrialização, geram-se essas chapas e aí são fornecidas para as marmorarias, que é quem lidam com o consumidor final. Você falou que a atividade ela tem uma importância maior para a exportação. Quais seriam os principais destinos? Um seria os Estados Unidos, é o que você falou? Né? Quer dizer, o destino das nossas exportações ele é muito centralizado. Então, um exemplo, quando se fala na extração de blocos, né, que são aqueles grandes corpos paralelepípedos, pesando 20, 30 toneladas, os grandes compradores, os dois maiores compradores, mais de 80%, estão canalizados entre a Itália e a China. Não são, quer dizer, você vê que é uma coisa muito centralizada. Quando você vai para a parte de chapas, 80% é para os Estados Unidos. Então esse é um ponto fraco. É muito interessante esse aspecto, porque ao mesmo tempo que você tem o Brasil como o maior fornecedor das importações americanas, por exemplo, mármore e granito é um dos raros produtos que o maior fornecedor americano é o Brasil. Por exemplo, nós somos, os Estados Unidos compra muito mais granitos e mármore do Brasil do que da China, que é um país que é um verdadeiro cluster do setor, né? É o grande entreposto hoje de quase todas as grandes mercadorias, né, que se exporta. Mas o Brasil consegue ser mais importante. E dentro desse cenário, o Ceará ganhou a proeminência. Por quê? Porque devido a nós termos rochas super exóticas, rochas diferenciadas, exclusivas, nós hoje somos grandes vendedores de blocos para o Espírito Santo. Então, quando eu falei num determinado momento, o Espírito Santo responde por 80% de 1 bilhão e 100 que é exportado. Nesses 80% do Espírito Santo, cerca de 20% é de rochas que saem aqui do Ceará. E é por isso que hoje a nossa grande luta, né, e que tem norteado o nosso trabalho no Sindicato da Indústria do Mármore Granito do Ceará, é ver se a gente consegue que mais indústrias, inclusive essas indústrias capixabas que estão aqui chegando, elas passem a industrializar localmente. E aí as EPE ganham uma importância muito grande. E inclusive o ano passado, final do ano passado, meados, aliás, foi durante o nosso evento da Fortaleza Brasil Estou em Fé, o governador já teve a oportunidade de, em jantar, conhecer cerca de 14 dessas empresas que formalizaram, inclusive, protocolo de intenção, já tem áreas reservadas, né? Então, naquela fase de modelagem, exatamente o que é o empreendimento que vão fazer. Falando de mercado nordestino, a produção do Ceará, qual a participação do Ceará nessa região? Né? Olha, o Ceará hoje é o seguinte, o Ceará hoje é o terceiro mais importante exportador do Brasil, para você ter ideia. Apesar de que, dizendo assim, cerca de mais de 100 milhões das exportações que já saem hoje pelo Espírito Santo são oriundas de rochas cearenses, e quer dizer, as rochas estão saindo daqui brutas, não estão sendo contabilizadas como nossa exportação, nós já somos o terceiro maior exportador do Brasil. Muito distante do Espírito Santo e do segundo, que é Minas Gerais. Mas na região Nordeste nós já somos o maior. Do ponto de vista de produção, também, o Ceará já é o maior produtor da região. Né? Então, realmente, nós estamos, diríamos assim, sendo a pedra da vez. Eu acho que nos próximos anos nós vamos avançar muito e nós avaliamos que se não surgir algo, diríamos assim, algo de força maior, né, que rompa a natureza das coisas, vamos chamar assim, os caminhos naturais das coisas, em 2020 nós estaremos beirando o segundo lugar.
O senhor falou há pouco que está havendo a política de atração de novas empresas. Para esse ano, já tem alguma prevista? Pelo menos a gente sabe que tem uma de Vitória, né? Que estaria vindo para cá. Tem mais alguma? Ou já houve ano passado, por exemplo, essa vinda de mais... Olha, concretamente, hoje, um exemplo, dentro são duas coisas que a gente tem que separar. Uma é a vinda de empresas para o Estado, um exemplo. Agora, já esse mês passado, talvez o maior grupo exportador do Brasil começou a operar aqui no estado do Ceará, né, com pedreiras, né, deverá montar aí num cenário, no máximo, de 24 meses, 2 unidades industriais, uma fora do ambiente de ZPE, na zona rural, em Santa Quitéria, e outra dentro do ambiente de ZPE. Né? Isso é um grupo muito forte, diríamos que é o maior grupo exportador do Brasil. E várias outras empresas muito importantes estão aí atuando na extração. Esse é um cenário. Dentro do ambiente de ZPE, hoje, nós temos uma unidade criada, né, junta comercial, com área reservada e com um projeto na fase de modelagem final, de financiamento e essa coisa toda, e que eu acredito que até o final do ano essa indústria estará rodando dentro do ambiente da ZPE. Estará funcionando aí, eu acho que novembro, dezembro, temos muita chance dela já estar funcionando dentro do ambiente ZPE. E temos mais 4 empreendimentos que também estão sendo modelados. Né? Por quê? Porque a modelagem, em função dessa crise econômica do mercado interno, ela alterou muita coisa. Porque antes você imagina o seguinte, quando nós fizemos o jantar ano passado, Palácio da Abolição, com o governador Camilo, nós já estávamos num ambiente de crise política e tudo, etc., a economia já dando sinais de fragilidade e tudo, mas a coisa, na realidade, agravou-se muito. Então, naquele momento ali, o mercado interno ainda respondia por uma fatia interessante. Então, o cara ia montar que unidade que ele ia montar na ZPE? Não, eu estou aqui dentro do mercado interno, eu tenho um percentual de venda aqui e tenho lá meu percentual de mercado externo. Só que mudou muita coisa nesses 12 meses. Então agora a pessoa está tendo que repensar também qual é o tamanho desse projeto, né? O que é que eu priorizo mais, como é que eu faço? Eu abandono 100% do mercado interno, quer dizer, são decisões complexas. Sr. Carlos, eu lhe pergunto, quais os desafios da indústria de mármores e granitos hoje aqui no estado? Olha, eu diria assim, não só no estado, mas de uma maneira geral em todo o país, né? É que os nossos marcos regulatórios, vamos dizer assim, são muito atrasados, né? A gente precisa, isso aí eu acho que as entidades e federações de indústria, a própria CNI, acho que deveria se dedicar um pouco mais a esse aspecto, que é o seguinte, a gente internalizar mais na sociedade a importância do setor empresarial. Está entendendo? Eu diria que o setor industrial, o setor empresarial, ele é muito estigmatizado. Né? Então, quando você vai se relacionar com as entidades públicas, com servidores, né? Você sente muita dificuldade. As legislações, elas são muito protecionistas, é uma coisa absurda, né? Então, coisas que você faz em qualquer local mais desenvolvido, você faz em 2, 3 meses, aqui no Brasil você leva anos, né? Então, quer dizer, a coisa é muito travada, né? Vamos chamar assim. No nosso segmento, a gente contando com a parceria, com a boa vontade, né? A gente se relaciona muito com o Departamento Nacional da Produção Mineral e com a SEMASSE, que é a que cuida da parte ambiental, né? Então, hoje, por coincidência, esses órgãos têm dirigentes sensíveis, né? O próprio corpo técnico dessas entidades começa a amadurecer, então a gente tem conseguido alguns avanços. Mas só que é muita coisa, quando você fala, por exemplo, setor ambiental, então você está falando de SEMASSE, mas aí de vez em quando você esbarra no IBAMA e aí de vez em quando esbarra no Chico Mendes.
Então, quer dizer, você começa às vezes um processo com a SEMASSE, aí descobre, não, está numa área de proteção ambiental aqui, não sei o que, envolve o Chico Mendes, não sei o que, envolve o IFAM, porque tem aqui uma inscrição, assim, não. Fica aquela questão, esse negócio aqui, foram os fenícios que escreveram aqui, ou foi um garoto que estava brincando aqui? Então, quer dizer, tem muita coisa, e às vezes você perde muito tempo com isso, né? Então, há que a sociedade internalizar e pensar o seguinte, quem gera riqueza é quem empreende, e quem empreende é o setor privado. O governo não abre pedreira de granito, pedreiro não abre indústria, governo não abre indústria de granito, tá? Então o camarada sai lá do Espírito Santo, de Minas Gerais, vem aqui, desce no aeroporto, aluga um carro, vai para o interior procurar pedra, encontra a pedra e tudo, aí vai solicitar uma licença, aí às vezes passa 8, 10 meses para conseguir uma licença. Quer dizer, a gente tem que destravar essa coisa. Então, reitero, temos conseguido avanço. No nosso caso da rocha ornamental, nós conseguimos justificar junto ao COEMA que não havia necessidade da gente fazer estudo de impacto ambiental, relatório, o RIMA, né? Por quê? Porque hoje os avanços tecnológicos do nosso setor, eles são tamanhos que, por exemplo, você não usa mais explosivo para tirar rocha. O conceito da extração do nosso segmento é tirar a rocha inteira. Então, nós temos, por exemplo, pedreira no nosso segmento que funcionam dentro de canaviais. Os blocos são tirados, todos cortados com fio diamantado, um nível de rejeito muito pouco, não tem explosivo, né? Então, é um produto muito, diríamos assim, um processo muito limpo, mas às vezes está... às vezes é a anuência do município, porque tem que falar com o prefeito, só para o cara dizer que você está ali e tal, aí às vezes para falar com o prefeito, aí às vezes surgem os entraves, o que é que eu vou ganhar? Pô, isso está tudo na legislação, isso é tudo francamente regulamentado, mas tem muitos caminhos, né? Isso podia ser muito mais simples.